Bom pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós temos um assunto aqui que eu poderia levar uns 20 minutos falando, mas eu vou tentar aqui resumir em 3 minutos, tá? A gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre isso aí. É sobre a questão do trabalho missionário no meio das raças e do meio das etnias, tá? Então existe uma confusão bastante grande sobre a questão de raças e questão de etnias. Se a gente for olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vai ter uma compreensão disso aqui. Existe um reconhecimento da palavra de Deus das etnias. As etnias, elas são divididas em culturas, tá? Elas são divididas em línguas, culturas. Quer dizer, o ser humano, ele se junta porque existe algo que dá nexo para ele. Existe um motivo que ele está junto com outras pessoas, que ele se sente bem e ele se sente em casa. Ele se sente, aqui é a minha casa. É uma cultura, o máximo da cultura aproximada. Então aquilo ali te dá um sentimento de casa. Eu vou dar um exemplo para você. O brasileiro, ele vai lá para, um exemplo aqui, vamos dizer que ele vai lá para Nova York, Estados Unidos, né? Então ele chega em Nova York, ele não conhece ninguém, nenhum americano, ele não sabe falar inglês, aí do nada ele bate num bairro, esse bairro tá cheio de brasileiro. O que acontece com ele? Ele se sente em casa, porque ele vai encontrar gente que fala português, gente que come a comida brasileira, um monte de brasileiro, ele vai encontrar nas mercearias, não sei a bandeira brasileira, pronto, isso aí. Por quê? Ele encontrou uma série de fatores que geram nexo para ele, né? Agora vamos dizer, o brasileiro vai para um determinado país, vai lá para Moscou, vou dar um exemplo aqui, Londres, vou dar a cidade de Londres, né? Lá na Inglaterra. E aí ele não encontra brasileiro, mas ele encontra um bairro que tem muito latino. Então, por mais que aquele bairro latino não é de brasileiro, mas a cultura latina é mais aproximada do brasileiro do que a cultura inglesa, tá? Então, ali ele vai se sentir melhor no meio dos latinos do que mais em casa, vamos falar assim, né? Melhor assim, vamos usar o termo, sentir mais em casa do que no meio dos ingleses. Você está entendendo que isso é aproximação de etnia, aquilo que faz nexo. Etnias que têm cultura mais aproximada de você te atrai muito mais do que uma etnia que não tem cultura aproximada. Agora, raça. A gente não vê isso na Bíblia, tá? Às vezes dentro de uma mesma raça existem muitas etnias. A raça dos brancos, os negros, os amarelos, os sei lá o que, né? Então até mesmo tem gente que existe até mesmo muita discussão sobre essa questão racial, de ser raça, os indígenas, né? Dentro dos indígenas tem muitas etnias dentro dos indígenas. Dentro dos negros tem muitas etnias dentro dos negros. Até dentro dos brancos existia, e assim vai. Deus não vê o homem como raça, tá? A realidade é essa. Mas Deus enxerga as etnias, porque as etnias foram criadas por Deus, isso aqui é bastante interessante. É uma discussão bastante comprida, tem muita gente que fala uma coisa, outra, mas isso aqui é o que nós temos aprendido e eu transmito para você, e o nosso tempo de 3 minutos já acabou. Então deixo você aí com os nossos links aí, clica aí para você ter acesso a outros vídeos e crescer mais aí no conhecimento. Forte abraço, que Deus abençoe.